Bom, pessoal, então essa é a nossa aula 16. Nessas próximas duas aulas, aí, aula 16 e 17, a gente vai estudar som. E o som é uma onda em três dimensões, mas além de ser em três dimensões, ela é uma onda longitudinal. Tá? Então é isso que a gente vai começar a ver na aula de hoje e terminar na próxima aula. Então esse videozinho aqui eu já mostrei, é só para destacar aqui a diferença de onda longitudinal para onda transversal. No contexto aqui ele está mostrando no caso de uma mola. In a longitudinal wave, the disturbance that makes up the wave is along the direction in which the wave travels. Então, como ele está falando aqui, a perturbação do meio, quer dizer, o movimento dos elementos do meio, no caso aí a mola, elas se movem para frente e para trás na mesma direção que a onda se move. A onda mesmo é a perturbação, por exemplo, aqui tem uma região de compressão, né? E aqui tem uma região de compressão. Esse movimento, essa região de compressão vai andando pela mola. Esse aqui é o movimento da onda, né? Mas o movimento dos anéisinhos, dos anéisinhos da mola é para frente e para trás, por isso que é uma onda longitudinal. Longitudinal waves are also referred to as compression waves. In a transverse wave, the disturbance that makes up the wave is perpendicular. Essa é o tipo de onda que a gente já destacou, que é a onda que existe numa corda, né? O movimento do meio é para cima e para baixo, e a perturbação, que é muito mais fácil de ver na onda transversal, é essa montanhazinha que está aqui, que se ergueu, que vai andando para o lado direito. To the direction in which the wave travels. Então tá bom, onda longitudinal, ok? Que a gente vai começar discutindo aqui. Então nesse aplicativozinho aqui você consegue ver uma onda transversal aqui representada numa fotografia da onda transversal, e a maneira esquisita que eu vou tentar esclarecer aí nos próximos slides como uma onda longitudinal é apresentada. Tem essa série desses tracinhos que está aqui, que eu já vou esclarecer nos próximos slides o que eles significam de fato. Tá? Mas deixa eu só mostrar primeiro o movimento da onda, no caso de uma onda transversal aqui em cima e uma onda longitudinal aqui embaixo. Ondas propagantes, ok? Bom, o de cima a gente já discutiu várias vezes. Essa montanha aqui andando para a direita, a onda transversal está se movimentando para a direita. No caso desses tracinhos aqui, o que você percebe, o que chama a atenção mais claramente, é a aproximação dos tracinhos nessa região que está aqui e a aproximação dos tracinhos nessa região. E a expansão, a separação, o aumento da separação dos tracinhos nessa região e nessa região. Essas duas ondas, a onda transversal em cima e a onda longitudinal embaixo, elas foram desenhadas de maneira a serem ondas harmônicas, primeira coisa, e de exatamente o mesmo comprimento de onda. E aí você percebe que, como é que você bate o olho aqui na onda transversal e numa fotografia, né, da onda transversal, e vê qual é o comprimento de onda. Já discutimos isso, né? É a distância daqui até aqui, ou daqui até aqui, né? Isso é facílimo de identificar numa fotografia de uma corda qual é o comprimento de onda. No contexto de uma onda longitudinal, ou uma onda de compressão, você tem que prestar atenção, por exemplo, na região de compressão, aqui, né, do meio, né, o meio está apertado ali naquela região, e a distância para outra zona de compressão. Entende? Essa distância daqui, mais ou menos, até aqui, vai definir o comprimento de onda. Né? Ou, correspondentemente, mais ou menos do meio aqui dessa região de expansão até o meio ali vai definir o comprimento de onda. Tá? Aí você percebe que na onda longitudinal tem zonas de compressão alternadamente com zonas de expansão. Né? No caso do ar, por exemplo, como a gente vai ver mais adiante, o ar fica comprimido aqui nessa região e fica expandido ali, né? A pressão aqui nessa região é um pouquinho maior do que nessa região que está aqui, entendeu? E esse padrão de compressão e expansão é o que constitui a onda. É isso que propaga pelo ar, entendeu? Olha só. Tá vendo? Aqui a zona de compressão fica andando ali na direção na direção da onda, né? Se move junto com a onda. A onda longitudinal é isso, é uma onda de compressão, por isso que o cara falou naquele filmezinho anterior, né? Que a onda longitudinal muitas vezes é dita ser uma onda de compressão, né?
são regiões de compressão do meio material. No caso, tipicamente é o ar, né? No caso de onda sonora é o ar, né? Mas você pode ter onda de compressão em qualquer meio material, na madeira, no aço, o que seja, né? Mas enfim, você tem zonas de compressão e zonas de expansão e essa coisa viaja pelo meio material, tá bom? Isso aí para uma onda longitudinal, no meio infinito e tal coisa. Desculpe, uma onda propagante. Você tem também ondas estacionárias do mesmo jeito. Você tem onda estacionária longitudinal e onda estacionária. Desculpe, onda estacionária longitudinal aqui embaixo e onda estacionária transversal. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Isso que a gente viu foram ondas propagantes, traveling wave em inglês, né? Agora vamos fazer standing wave, né? E olha o que acontece aqui no caso da corda, a gente já viu, né? Agora veja aqui no caso das ondas de compressão, como é que é uma onda estacionária, que a gente vai discutir mais adiante. Então você percebe, no caso da onda transversal, foi o que a gente discutiu na aula passada, né? Não tem nada se propagando, né? As montanhazinhas sobem e descem, mas você não vê uma montanhazinha andando para a esquerda nem para a direita. Essa é a característica de uma onda estacionária. No caso da onda longitudinal, você vê as zonas de compressão e zonas de expansão se alternando, mas você não vê aquele padrão que a gente acabou de ver no caso da onda propagante, né? A região, na onda propagante, a região, por exemplo, de compressão, que é a mais fácil de identificar, você vê que ela está andando para a direita, mas aqui você vê que ela não está indo para a direita, porque ela é uma onda estacionária, olha só. Tá vendo? Ela desaparece, né? A compressão desaparece. Perceba, a corda fica também, no caso da onda estacionária na corda, ela fica na horizontal, que é a posição de equilíbrio da corda, e aqui você já percebe, começa a interpretar esses tracinhos. Isso aqui corresponde ao meio material nem comprimido nem expandido. Essa é a situação de equilíbrio do meio material. Entende? Na onda estacionária, essa situação aparece. Na onda transversal, nunca, né? Na onda propagante, isso nunca acontece. Porque sempre você vai ter uma região de compressão e uma região de expansão viajando pelo meio material. Mas no caso da onda estacionária, longitudinal, tem certos instantes onde o meio material não está nem comprimido nem expandido. Todos os tracinhos são igualmente espaçados, né? Isso é o análogo, no caso da corda, a corda na horizontal. Né? Meia a corda em equilíbrio, ou próximo do equilíbrio aqui no caso, né? E aqui o meio elástico, né? No caso aqui o ar, né? Tá com a pressão uniforme ao longo de todo ele, né? Entendeu? Isso é uma onda estacionária, no caso de cima, transversal, uma onda estacionária longitudinal, ok? Agora, sobre o significado dos tracinhos. Né, os tracinhos que vão definir essa função, que eu vou explicar aqui o que significa, que a gente chama de S, para contrastar com o Y de X e T da onda transversal na corda, né? A gente chama, no caso da onda longitudinal, de S. Enfim, é só para você saber que tipo de onda. Então, você imagina que você tem aqui um tubo que contém ar, né? Aí essas regiões aqui que estão mostradas em marrom, seria o análogo do que você acabou de ver ali no aplicativo, daqueles tracinhos, né? Só que você está vendo eles aqui em perspectiva, né? Esses planos aqui. Esses planos, chamam a atenção, não existem de fato, é uma construção mental para você que nem aqueles tracinhos, né? Eles de fato não existem, é uma construção mental para você, digamos assim, visualizar as ondas de compressão e de expansão no meio material, né? Então, o que significa essa função S de X e T que vai caracterizar a onda numa onda de compressão? Isso aqui são as posições de equilíbrio, elas são as posições de referência, né? Igualmente espaçadas, ok? Igualmente espaçadas. Agora, imagina que passou um certo instante de tempo, agora esse plano que está aqui, agora está nessa posição verde, né? E esse plano que está aqui, ou aquele tracinho, né, que você viu no negócio, agora está nessa região que está aqui. Esses planos aqui, suponho que, imagina que nesse instante fotografado não aconteceu nada. Esse deslocamento dos planos em relação à sua posição de equilíbrio é o que está codificado nessa informação. Exatamente do mesmo jeito que o Y de X e T,
no caso da onda na corda, representa o quanto para cima da posição horizontal de equilíbrio ou para baixo da posição horizontal de equilíbrio um ponto X da corda se encontra, entendeu? Então, esse S aqui, ele representa para cada posição ao longo do tubo, X é a posição ao longo do tubo, né? Se o plano que deveria estar em equilíbrio nessa posição é da que ele está agora. Então, S positivo é um pouquinho à direita da posição de equilíbrio e S negativo um pouquinho à esquerda, entendeu? Essa é a interpretação do S ali. Então, o S é isso aqui, que está representado nessas setinhas. O quanto deslocado em relação à posição de equilíbrio se encontra aquele plano imaginário ali marrom, entendeu? Naquela situação, né? Enfim, aqui você tem o caso de um pulso, né? Um pulso de compressão aqui. Né? Aí o gráfico S de x e t é apresentado do mesmo jeito que o gráfico Y de x e t, das ondas transversais. Então, nesse caso aí, por exemplo, o que significa esse ponto X aqui? Corresponde a esse ponto aqui. O que significa que o S nesse ponto X aqui é positivo? Significa que o plano do imaginário aqui, que devia estar nessa posição X, né, que é a posição de equilíbrio dele, né, ele está deslocado para a direita, né, porque o gráfico S de X aqui é positivo naquele ponto. Né? Se o gráfico verde estivesse aqui embaixo, ele estaria descrevendo uma situação onde o plano marrom, ao invés de estar nessa posição de equilíbrio, ele está um pouquinho à esquerda da posição de equilíbrio. Entendeu? S positivo à direita da posição de equilíbrio, S negativo à esquerda. Entendeu? É isso que esse S de x e t informa. Né? É o deslocamento daqueles tracinhos em relação à posição de equilíbrio. A dificuldade técnica, a dificuldade da onda longitudinal, que é descrita através dessa função em relação à onda transversal, é que no caso da onda transversal, a posição de equilíbrio é óbvia, né? É o eixo x, né? O y igual a zero é o próprio eixo x. Então, quando você desenha uma onda, um pulso e tal coisa transversal, fica bem evidente se aquele ponto X está para cima da posição de equilíbrio ou para baixo. No caso da representação gráfica em termos de tracinhos, fica mais confuso porque a posição de equilíbrio de cada tracinho não é explicitada, entendeu? Então não é muito evidente aonde que ela está. Essa é a dificuldade técnica, digamos assim, para você interpretar uma onda longitudinal em relação a uma onda transversal. E aí a velocidade da onda aqui, no caso, estaria indo para a direita, supostamente. Eu teria que informar para você, né? Pode estar indo para a direita ou para a esquerda, né? Então, deixa eu mostrar aqui esse aplicativo aqui de novo, uma onda aqui. Aqui você vê os misteriosos tracinhos aqui dessa onda de compressão, essa onda longitudinal. E aqui ele mostra o gráfico do movimento de um tracinho específico. Para você ver que o tracinho específico se movimenta para cima e para baixo é idêntico ao movimento para cima e para baixo de um elemento da corda que a gente discutiu no caso de ondas em corda até agora. Tá vendo ali? Ó, o pontinho, o tracinho vermelho aqui. Sobe, desce, sobe. Isso é uma onda harmônica, né? Então ele sobe, desce nessa função temporal que está aqui. Né? Então você vê que ele é um movimento harmônico simples, né? Uma onda harmônica longitudinal, que você está vendo aí do lado esquerdo. Cada tracinho desses aí vai para frente, para cima e para baixo, lembrando, em relação à sua posição de equilíbrio. Aqui nesse caso aqui em questão, esse tracinho vermelho que está aqui, em equilíbrio, ele estaria exatamente nessa posição marcada pelo eixo que está aqui. Mas você vê que ele se desloca para cima e para baixo da sua posição de equilíbrio. Cada outro tracinho desse aqui teria uma posição de equilíbrio equivalente, tá vendo? Deixa eu só congelar aqui esse negócio e adicionar um outro ponto aqui para você ver. Cada tracinho desse tem a sua posição de referência, a sua posição de equilíbrio específica ali, ó. Você viu que eu cliquei ali naquela posição? Essa é a posição atual daquele tracinho. Em equilíbrio, se não estivesse passando onda nenhuma aqui nesse tubo de ar, imagina que esse tubo aí tem ar, né? Se não estivesse passando onda sonora nenhuma nesse tubo de ar, aquele tracinho estaria exatamente nessa posição aqui desse eixo horizontal. E eu marquei aquele ponto ali, que é um ponto que está a uma distância de um comprimento de onda do outro, né? Vamos ver como é que é o gráfico dele. Você vai ver que o gráfico dele é idêntico a esse gráfico que está aqui, ó. Olha lá, eles sobem e descem igualzinho, porque eles estão separados por um comprimento de onda.
né? Isso acontece também no caso da corda, né? Da onda na corda. Se você pegar dois pontos da corda que estão separados por lambda e fizer o gráfico deles do y de t deles, né? Você vai ver que ele sobe e desce igualzinho em fase, né? Tá ali mostrado. Tá? Muito bem. Isso aí é o sobe e desce. A amplitude, no caso de uma onda longitudinal, é muito mais difícil de ver numa fotografia como essa aqui, numa fotografia desses tracinhos, é quase impossível você identificar o que é a amplitude. Mas no caso, quando você plota aqui o gráfico do deslocamento, aí fica evidente, né? Mas como normalmente se apresenta a onda longitudinal com esses tracinhos, ela tem esse inconveniente de que não é tão evidente numa fotografia de uma onda longitudinal, através desses tracinhos fictícios aí, você não consegue identificar claramente qual é a amplitude, porque você não tem a referência das posições de equilíbrio. No caso da corda, é evidente, né? Se tirar uma fotografia de uma corda, a altura da montanha em relação, no caso de uma onda harmônica, que eu estou imaginando, né? A altura da montanha em relação ao eixo X é a amplitude da corda, né? A amplitude da onda harmônica, é fácil. Aqui é mais difícil. Você tem que plotar o sobe e desce de um tracinho específico para poder identificar qual é a amplitude. Aqui você tem como modificar a amplitude, né? Essa onda longitudinal aí tem amplitude máxima aqui que ele permite, né? Agora eu vou fazer a mesma onda, mesmo comprimento de onda, tudo igual com uma amplitude menorzinha, para você ver o que acontece no gráfico vermelho, você vai ver uma oscilação harmônica com uma amplitudezinha menor, isso vai ficar evidente, né? Mas o que acontece aqui nos tracinhos? Como se manifesta na fotografia dos tracinhos a amplitude ter diminuído? Vamos ver. Vamos diminuir aqui a amplitude? É isso que acontece. As zonas de compressão não são tão bem definidas quando você altera a amplitude, né? Aqui tem altamente comprimido aqui o meio, né? Quando a amplitude é grande da onda de compressão, a região de alta compressão tem uma pressão, digamos assim, que a gente já vai ver mais adiante, que é isso que representa de fato, tem uma pressão bem elevada e a zona de expansão tem uma expansão bem significativa, mas quando você diminui a amplitude, olha, fica tudo mais ou menos quase igualmente espaçado, entendeu? Esse é o sinal na representação de tracinhos de uma amplitude grande, percebeu? E uma amplitude bem modesta, entendeu? Agora eu vou botar uma amplitude mais modesta aqui, para a gente ver como é que é o sobe e desce desses tracinhos. Então vamos ver. Aqui fica evidente, né? O sobe e desce de cada tracinho tem uma amplitude, que é exatamente a amplitude da onda harmônica, né? Bem modesta, entendeu? Então tá bom. Então essa é a maneira como a amplitude se manifesta na trajetória de cada tracinho e digamos assim, numa fotografia desses tracinhos que está aqui. Então, de novo, aqui, ó, amplitude grande, amplitude modesta. Percebeu, né? E o comprimento de onda? Comprimento de onda aqui também posso alterar, né? Comprimento de onda eu falei para vocês logo há um tempo atrás, né? A distância entre duas zonas, no caso de uma onda harmônica, né? É só a onda harmônica que tem comprimento de onda, né? Então, a distância entre as zonas de compressão, aqui, a distância daqui até um ponto equivalente lá em cima, é o lambda, né? Ou, correspondentemente, de um ponto aí do meio aqui, por exemplo, essa é a zona de expansão, né? A distância de um ponto no meio da zona de expansão até o meio da zona de expansão é equivalentemente um comprimento de onda. Olha o que acontece aqui quando eu mexo no comprimento de onda. Esse comprimento de onda está pequeno, hein? Olha, preste atenção na distância daqui até ali. Quando eu for aumentar o comprimento de onda, vou aumentar o comprimento de onda, hein? Ok? Aqui a distância daqui, bom, aqui ele expandiu aqui também, né? Mas enfim, a distância daqui até aqui, então, ele não variou tanto assim o comprimento de onda, mas você vê que ao longo de toda essa distância que está aqui, tem um comprimento de onda e quase outro, né? Tem, digamos, o comprimento de onda daqui até aqui é um lambda, daqui até aqui é quase um lambda, então deve ser 1,8 lambda ou coisa que o valha, né? Para esse comprimento de onda aqui grandão. Agora, para um menorzinho, ó, quantos comprimentos de onda você tem aqui? Você tem 1, 2 e mais um tantinho, quase 3, entendeu? É isso, o comprimento de onda é a distância entre as zonas de compressão ou é a distância entre pontos equivalentes da zona de compressão ou entre pontos equivalentes da zona de expansão. Isso é fácil de ver, numa fotografia da onda é fácil de identificar o lambda, isso não é difícil não. E a amplitude é aquilo que eu falei, né? As zonas de compressão e de expansão não são tão bem definidas quando a amplitude é pequena.
Bom, agora eu vou contrastar a onda de novo ainda, a onda na corda e a onda no meio elástico, na onda longitudinal, a onda de compressão, né, no meio elástico, destacando o que faz a onda efetivamente se mover no meio elástico. Primeiro eu vou falar da corda, depois eu vou falar do meio elástico propriamente. Então tá aqui, o que faz os elementos da corda se moverem verticalmente para cima e para baixo? Né? A onda, tá aqui uma fotografia da onda, imagina, né? Tá aqui a corda, imagina que ela pode estar indo para a direita ou para a esquerda, ou até pode ter uma onda estacionária, então está subindo e descendo, eu estou destacando o elementozinho ali da corda, ok? O que faz aquele elemento da corda? A onda aqui é transversal, né? Então esse elemento da corda não está indo nem para a direita nem para a esquerda, ele está indo para cima e para baixo, né? Seja no caso de uma onda propagante, quando uma onda estacionária, ele está sempre se movendo para cima e para baixo. É uma onda longitudinal, né? Desculpe, é uma onda transversal. O movimento é transversal à direção da onda, né? Então, o que faz ele ir para cima e para baixo? Né? O que faz ele ir para cima? Qual é a força que age sobre aquele elementozinho ali da corda? Você pode dizer, é o peso? Não, na verdade o peso existe, claro, né? O peso age sobre aquilo, mas muito mais importante do que o peso são as tensões da corda do lado direito e do lado esquerdo daquele elemento. Né? A corda toda está tensionada, ela tem o mesmo valor de tensão em todos os pontos, mas como ela está curva, né? Então as tensões do lado direito daquele trecho e do lado esquerdo daquele trecho não se cancelam. Entende? Elas têm uma componente vertical que é o que aceleram aquele elemento para cima e para baixo, né? Fazem ele executar o movimento. No caso de uma onda harmônica, por exemplo, é um movimento harmônico simples, né? No caso de outros tipos de ondas, o movimento é outra coisa, mas é sempre acelerado, né? Senão o cara não consegue sair da horizontal aqui, né? Ele sobe, para, desce e tal coisa, e quem faz ele ter essa dinâmica são essas forças de tensão. A resposta é as componentes verticais das tensões do lado direito e do lado esquerdo daquele elemento. Mas quem é que executa essa força? É o resto da corda, né? Aquele pedacinho da corda destacado ali, ele está conectado ao lado direito e ao lado esquerdo, né? Então é o lado direito da corda que faz força nele e é o lado esquerdo da corda que também faz força nele, né? As componentes horizontais daquelas tensões você pode mostrar que sempre se cancelam, tanto que aquele elemento ali ele não se acelera nem para a direita nem para a esquerda, mas ele ganha aceleração vertical. Sim, tá? Sempre que tem um perfil aqui de deformação da corda. E no caso de meios elásticos, né, onde se propaga uma onda longitudinal, o que faz os elementos do meio elástico se moverem horizontalmente, né? Que a gente descreve daquela maneira com aqueles tracinhos esquisitos ali. Imagina aqui um elemento, um pedaço aqui imagina um tubo cheio de ar, né? Imagina esse pequeno volume aqui destacado ali dentro do tubo de ar, né? O que faz digamos assim, esse conjunto de moléculas de ar aqui ir para a direita ou para a esquerda, na verdade, se oscilarem, né? Porque quando passa o pulso ele vai para a direita e depois vai para a esquerda, né? O que faz aquele conjunto, aquele ar ali ir para a direita ou para a esquerda? A resposta é a diferença de pressão nas faces laterais. A pressão de um lado e do outro, daquela região ali do meio material, tipicamente é o ar, né, que a gente vai pensar no caso de onda sonora, né? Elas não são iguais, né? Elas não são iguais, e nesse caso aqui, por exemplo, eu estou representando aqui, imaginando que a pressão do lado esquerdo é um pouquinho maior do que a pressão do lado direito. Aí o que acontece com esse conjunto de moléculas de ar que está aqui dentro? Ele vai ser acelerado para a esquerda, para a direita, entendeu? É isso. Né? Esses dois, a diferença de pressão, no caso de ondas em meio elástico, do lado direito e do lado esquerdo de um trechinho, de um setor de volume, faz o papel das tensões do lado direito de um trecho da corda e do lado esquerdo de um trecho da corda, no caso de ondas transversais. Okay? Agora um comentário aqui sobre pressão e volume em meios elásticos. Meio elástico é qualquer meio extenso, né, que se deforma sob ação de pressão. Uma borracha, por exemplo, né, quando você aperta ela diminui de volume. Mas isso acontece com todos os meios elásticos, de maior ou menor grau. Né? O ar, por exemplo, né, você aperta um certo volume de ar, ele diminui de tamanho. Né? Uma peça de metal, né, você aperta ela diminui de volume. Bem pouquinho, é verdade, mas diminui de volume. Tá? Essa variação do volume
com a pressão é o que eu quero destacar aqui nesse slide. Pressão e volume em meios elásticos. Então imagina aqui que você tem o meio elástico aqui, que eu quero destacar esse cubo marrom aqui. Imagina que isso aí é um cubo marrom feito de madeira ou de que seja, né? E ele está num ambiente onde a pressão pode pensar que é um ambiente, é o ar, né? Ou seja, um líquido, né? Esse líquido está com uma pressão P. Tá? O volume V em questão aqui é o volume do troço marrom, tá? Não é o volume do troço verde, não. Tá? O troço verde está com uma pressão P, está exercendo uma certa pressão, e ele está com certo volume. O que acontece se você aumentar a pressão em volta dele? O que acontece é que o volume dele se encolhe. Né? A pressão dele, o volume dele encolhe. É que nem quando você pega com você pode imaginar a compressão feita pelos seus dedos também, né? Pega uma borracha entre os seus dedos e aperta a borracha, né? Aí obviamente não é um meio verde aqui que está totalmente envolvendo a borracha, mas enfim, é análogo a isso, né? Você não consegue apertar a borracha, diminuir a extensão da borracha quando você aperta ela, da mesma forma. Um fluido, né? Que envolva um líquido ou um gás, né, que esteja envolvendo o meio material, quando você aumenta a pressão, ele produz uma redução, pode ser muito pequena, mas produz uma redução no volume do meio elástico. Tanto maior, quanto mais mole, digamos assim, for o meio, né? E quanto mais rígido for o meio, se for um cubinho de aço, por exemplo, né, a redução de volume vai ser muito modesta caso essa pressão aqui, esse dP aqui, não seja enorme. Tá certo? Então, há uma diminuição de volume do meio elástico sempre que acontece um aumento de pressão em volta dele. Ok? E a maneira como o aumento de pressão produz uma variação de volume se relaciona a variação de pressão é proporcional à variação de volume percentual. Né? Percentual. dV é a alteração de volume, dividido pelo volume original. Né? V é o volume original e dV é o quanto diminuiu. Né? Então, dV sobre V é uma porcentagem do volume original que foi reduzido. Né? Então, o quanto maior a pressão, maior o aumento da pressão que você tinha, né, que você produzir em volta do material, maior vai ser a diminuição, a alteração do volume. E aí pergunta, por que tem esse sinal menos aqui? Tem esse sinal menos porque quando você aumenta a pressão, o dV é negativo, né? O volume diminui, né? Então, por isso que tem que ter um sinal menos aqui. Quando você diminui a pressão, né, em volta do corpo, aí o volume dele vai crescer, o dV vai ser positivo, né? Então o dP e o dV têm sinais opostos, então para eles poderem ser relacionados, você tem que botar um sinal menos aqui, né? E a constante de proporcionalidade entre a alteração de pressão e a redução, o aumento, né, dependendo, né, do volume, a redução ou aumento percentual do volume, é o que se ganha essa constante aqui, que se chama constante B, é uma característica do material. Ele se chama módulo de compressibilidade. Módulo de compressibilidade. A unidade dele, como você está vendo aqui, dV sobre V, não tem unidade nenhuma, né? Ele tem mesmo unidade de pressão, ele é medido em Pascal. É o módulo de compressibilidade do material. É essa propriedade do meio material que diz quão duro é o meio material. Né? Se o material for um aço, assim, né, que é muito, muito difícil de comprimir o aço, aí você deve ter um B grande ou pequeno. O que você acha? Você bota uma pressão, um aumento de pressão, um aumento de pressão, sei lá, de 1 Pascal, aumentou. A pressão era uma coisa, aumentou. 1 Pascal não, 1 Pascal não é nada, né? Mas 1 atmosfera. Né? Tá um cubinho de aço lá, em 1 atmosfera ele tem um certo volume. Se você botar ele em 2 atmosferas, você acha que a alteração de volume aqui vai ser grande ou pequena? Vai ser ridícula, vai ser praticamente zero, né? Então, como é que você pode... esse número aqui vai ser muito pequeno e o dP vai ser 1 atmosfera. Você aumentou 1 atmosfera, né? Então isso implica que o B vai ser grande. Né? Um meio material que sofre pouca alteração de volume quando a pressão em volta dele aumenta é um meio duro, ele tem um B grande, entendeu? E um meio o isopor, né, por exemplo, né? O isopor que você aperta e diminui de volume significativamente, ele tem um B pequeno, ok? Aqui é exemplo de alguns materiais, aí o B dos materiais é análogo ao K das molas. Só um comentário por analogia, né, que a gente já discutiu essa história da constante de molas, né? Em física 1, pelo menos, né? Em física 1 nada, nas oscilações harmônicas lá, né? Então, uma mola que tem um K grande, ela é muito dificilmente você consegue deformar ela. Você tem que aplicar uma força enorme para encolher ou esticar a mola que tem um K grande. Similarmente o B.
né? Um meio material que tem um B grande, ele é muito difícil de ter seu volume alterado por aumento de pressão, né? Olha as diferenças aqui, o ar, né, que é um meio gasoso. Aí o modo de compressibilidade é ridiculamente pequeno, porque é facílimo comprimir o ar, né? Agora a água, a água, né, a gente discutiu no caso de fluidos, né? A gente inclusive tratou a água como incompressível, né? E o módulo de compressibilidade dela é, isso aqui é 2.2, não é Pascal não, é gigapascal, giga é 10 a 9, né? 10 a 9, 2.2 bilhões de Pascal é a medida da compressibilidade, do módulo de compressibilidade da água. Você acha, caraca, realmente é impossível comprimir a água. Mas olha essas outras coisas aqui, né? Isso é um líquido, né? Um sólido, que nem o vidro. O vidro tem uma compressibilidade 20 vezes maior do que a da água, 40 gigapascal. O aço aqui, né? 160 gigapascal. Dificílimo de comprimir o aço, mas muito mais duro que o aço é o diamante, né? 442 gigapascal. Tá? Então, isso aí é a dureza do material. O material maleável, né, mole e tal coisa, e crescente aqui a dureza do material. Aí por que eu estou discutindo esse B aí? Estou discutindo esse B porque a velocidade de propagação das ondas nos meios materiais é proporcional, aí tem a ver com esse B, entendeu? É por isso que estou introduzindo isso. Toda onda S de x e t em um meio elástico é uma onda de pressão, né? E aí você pode mostrar que a pressão num determinado ponto do meio material é a pressão de equilíbrio. O que é a pressão de equilíbrio? É a pressão uniforme que tem dentro do meio material quando não está passando onda nenhuma dentro dele, né? Você pega um bloco de madeira ou um bloco de aço ou uma coluna de ar lá que não esteja passando onda nenhuma nele, a pressão é homogênea lá dentro, né? Esse é o significado desse P0. Você não tem que imaginar necessariamente que esse P0 é uma atmosfera, mas é a pressão de equilíbrio, né? E aí, quando está passando uma onda nesse meio material, quando S de x e t é diferente de zero, aí a pressão dentro do meio material se altera em cada ponto e a cada instante de tempo. E ele tem a ver com a derivada desse S em relação a x. Tá? É isso que a gente eu vou ilustrar. Tem como mostrar essa coisa que está aqui, mas eu vou simplesmente usar esse fato. Tá? Então, de novo, a interpretação. O meio material, quando não tem onda nenhuma dentro dele, ele tem uma pressão homogênea lá dentro. Mas quando tem uma onda passando dentro dele, uma onda longitudinal, né, você tem regiões de compressão, onde a pressão é mais elevada, e zonas de expansão, onde a onda é mais, onde a pressão é menor do que a pressão de equilíbrio. Entendeu? E esse é o valor da pressão de fato, né? Tá? Dentro do meio material. No caso do ar, por exemplo, isso aí seria uma atmosfera, né? No caso de um meio material, pode ser qualquer coisa. Isso aqui, bom, enfim. E a velocidade da onda, agora sim, a conexão com o módulo de compressibilidade do material e a densidade do material. Quantos quilos por metro cúbico aquele material tem. Então, a razão entre a dureza, a raiz quadrada, né? Entre a dureza do material e a densidade volumétrica de massa, a raiz quadrada disso dá a velocidade da onda. Contrasta isso no caso da corda. Né? Qual era a expressão análoga qual era a expressão, quais eram as propriedades da corda que definiam a velocidade da onda? A velocidade da onda na corda era a raiz quadrada da tensão na corda, ou quão esticada que ela estava, dividida pela densidade linear de massa. Lembra disso? Por que densidade linear de massa virou densidade volumétrica? Porque agora você está com um meio volumétrico, né? A onda está se propagando em 3 dimensões, né? A corda é um fio, né? Então, essa densidade volumétrica de massa do meio material é inteiramente análoga à densidade linear de massa. Mas por que a tensão na corda, por que aparecia a raiz quadrada da tensão na corda sobre μ e aqui aparece o módulo de compressibilidade? Porque quanto mais tensionada for a corda é diferente do meio material, porque o B você não pode mexer, né? Se for madeira é um B, se for aço é um B, se for diamante é um B, né? Se for água é um B, você não tem como alterar. Mas uma corda, a dureza da corda, a dificuldade de deformar a corda, você tem como alterar alterando a tensão dela. Né? Você tem um grau de liberdade, no caso de ondas em corda, que você não tem de ondas em meios materiais, que é alterar a dureza, digamos assim, da corda. Né? Você consegue imaginar que se eu apertar a corda do violão enormemente, para você conseguir esticar ela, né? Puxar ela e deformar ela, é muito mais difícil. Né? Então essa é a razão da tensão fazer o papel da dureza do meio material. Né? Só que no caso da corda, a tensão você consegue ajustar, né? E no caso do meio material, o B não. O B é a característica do meio material. A água é uma coisa, o ar é uma coisa e tal e coisa. Tá bom?
Mas é isso, a velocidade da onda no meio material é a raiz quadrada da dureza do material, o módulo de compressibilidade, né, medido em Pascal, né, e a densidade linear de massa. Né? Desculpe, a densidade volumétrica de massa, medida em quilograma por metro cúbico. Tá bom? Vamos ver aqui algumas velocidades aqui. No caso do ar, né, da tabela lá que a gente mostrou agora há pouco, o módulo de compressibilidade do ar era 142 mil Pascal. 142 quilopascal, né? É bem baixinho, né? Porque a maioria dos meios materiais que não são gasosos é gigapascal, é bilhões de pascal. Mas enfim, 142 vezes 10 a 3 é o B, pascal, né? É o B do ar. E a densidade linear do ar, a densidade volumétrica do ar é 1,21 kg a cada metro cúbico. Quando você toma a raiz quadrada disso aqui dividido por isso, você encontra a famosa velocidade do som no ar. 343 metros por segundo. Essa é a velocidade do som no ar, né? De uma onda de compressão no ar. A onda de compressão no ar se chama som. Né? E a água? Bota o módulo de compressibilidade enorme da água, mas a densidade também é maior. Né? Mas a raiz quadrada disso aqui é bem maior, a velocidade do som. A gente chama de som mesmo, qualquer onda de compressão em meios materiais, apesar de tecnicamente som ser a onda de compressão no ar. Né? Mas você chama velocidade de som, do som, ou talvez mais propriamente você deveria dizer a velocidade da onda de compressão na água é 1.485 metros por segundo. Né? No caso do vidro, a razão lá do P pelo ρ do vidro dá 4.000 metros por segundo. No caso do aço, a velocidade de onda de compressão é ainda maior, 4.558 metros por segundo. Tá? E no caso do diamante, são absurdos, 11.237 metros por segundo é a velocidade de propagação de uma onda de compressão no diamante. Aí você pergunta, o que significa isso na prática? Significa, por exemplo, pega aqui um caso aqui, o aço, por exemplo, que é um caso mais... eu ia falar um caso de uma barra de aço, aí eu não ia falar de uma barra de diamante, né, que é um troço meio... Enfim. Imagina que você tem uma barra de aço, né, dessas que se usa em construção ou o que seja, né? Imagina que ela tem, sei lá o quê, uns 20 metros de comprimento, né? 20 metros de comprimento. E aí o que significa? Como é que você produz uma onda de compressão? Você pega o martelinho e dá, bate o martelinho numa ponta da barra. É isso. Aquilo vai produzir uma onda que vai viajar pela barra de aço e vai chacoalhar a outra ponta da barra de aço. E essa perturbação vai viajar a absurdos 4.500 metros por segundo. Entendeu? É isso que significa a onda de compressão. E é assim que se produz uma onda de compressão no meio sólido ou líquido. Né? No caso do ar, é só você falar. Né? Enfim, a gente já vai discutir o som mais adiante. Mas no caso da água, por exemplo, como é que você produz uma onda de compressão na água? Você bate na superfície, né? Você, em algum lugar lá, você mergulha, né? Pega a sua mão, avança e empurra para frente e para trás a sua mão. Né? Embora você não consiga ver, você gerou uma onda de compressão dentro da água, entendeu? No caso do aço aqui, geralmente é mais fácil você imaginar uma barra, né? Uma barra, o vidro, você pode imaginar uma folha de vidro, que nem é o vidro aí da sua janela, né? Se você der um peteleco no vidro num ponto da janela, aquela perturbação vai viajar pelaquela folha de vidro a absurdos 4.000 metros por segundo, entendeu? Você pode calcular quanto tempo vai levar para um peteleco num ponto do vidro chegar num outro ponto do vidro a uma certa distância. Né? Vai viajar aproximadamente a 4.000 metros por segundo. Entendeu? Bom, então deixa eu esclarecer então, essa história da onda de pressão, a relação entre o P de x e t, que você está vendo aí na fórmula aí do título do slide, o P de x de t, com a função, né, S de x e t, que descreve o movimento desses tracinhos misteriosos aqui na onda longitudinal. Nesse aplicativo aqui, essa onda aqui de cima é uma onda transversal, que seria numa corda. Né? E essa aqui é a maneira como se representa uma onda longitudinal. Eu já mostrei isso aqui. Né? O que eu quero chamar a atenção aqui é, apesar da intenção aqui do aplicativo aqui tentar fazer você visualizar esse gráfico aqui como sendo o gráfico do deslocamento de uma corda, por exemplo, você pode pensar também nesse gráfico que está aqui como exprimindo a função S de x num determinado instante de tempo, a função S de x que se refere aos tracinhos de baixo aqui. Tá?
Então, se eu pegar aqui, por exemplo, marcar um ponto, aqui só para te convencer disso, né? Se você marca um ponto aqui na onda longitudinal, você pode deslocar aqui e botar aqui no meio, mais ou menos. Esse movimento de vai e vem aqui do tracinho correspondente a essa posição, é descrito exatamente pela curva de cima. Olha o que eu quero dizer aqui, ó. Tá vendo ali, ó? O ponto de equilíbrio dessa posição azul que está aqui acontece exatamente. Deixa eu mostrar aqui o ponto de equilíbrio. É exatamente. Ó, ele tá máximo deslocado, o tracinho, né? E correspondentemente o ponto lá em cima. O tracinho está ao máximo à direita da posição de equilíbrio dele e correspondentemente aquele ponto azul ali está no maior valor eu vou tentar imaginar esse eixo vertical como sendo exatamente S, né? O maior valor de S. E agora ele está indo para a esquerda, tá vendo aqui? O tracinho azul está indo para a esquerda e aquele pontinho ali está diminuindo o seu valor de S. E eu interpreto a posição aqui horizontal da corda, quer dizer, a posição de equilíbrio, é mais ou menos essa aqui né? Tá no meio do caminho entre esse máximo aqui e esse máximo que está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tracinhos, mais um pouquinho aqui, ó. Agora sim. Então, essa posição que está aqui, que corresponderia na nossa interpretação disso aqui como sendo uma corda, como sendo y igual a zero, na minha nova interpretação desse gráfico aqui como sendo S, né, ele está indicando S igual a zero para esse ponto, né, indicando com isso que essa posição aqui desse tracinho é a posição de equilíbrio dele, entendeu? Agora, o que vai acontecer? A onda está indo para a direita, né? Então, esse tracinho aqui vai começar a ir para a esquerda e, correspondentemente, o pontinho ali azul vai descer. Né? Olha lá, tá vendo? O S está ficando negativo, porque o tracinho aqui, que era a posição de equilíbrio dele, era em algum lugar aqui, mais ou menos no cursor, agora ele está um pouquinho mais para a direita. Né? E agora ele vai para a esquerda, deu máximo, e esse é o maior deslocamento para a esquerda que ele tem. Agora ele vai voltar para a direita, tá vendo? Vai voltar para tudo isso então para te convencer de que essa coisa que está aqui pode ser pensada como sendo o deslocamento para a direita ou para a esquerda do tracinho em relação à sua posição de equilíbrio. Isso pode ser feito para qualquer tracinho desses aqui, né? Esse, no caso desse aqui marcado, enfim, é isso aqui, mas pode ser feito para qualquer um. Tá bom, agora remove isso. Agora deixa eu botar a onda para andar aqui, tá aqui, né? Então, agora eu posso relacionar vocês aqui, observando os tracinhos que estão aqui. A gente identifica, talvez não tão claramente, mas você identifica aqui nessa região que está aqui uma zona de compressão, com os tracinhos próximos, né? Pressão elevada, e aqui uma zona de expansão. Os tracinhos estão mais espaçados. E qual é a correspondente? Qual é a correspondência disso com a função S de x? Né? Lembra que esse eixo horizontal aqui agora eu estou interpretando como x, né? Mas o eixo vertical, em vez de ser um y, que é uma altura de uma corda, eu estou interpretando como o valor de S, tá certo? Então olha aqui, ó. A região de compressão, e olha aqui o S aqui, o S de x. Qual é a derivada do S de x aqui? ds dx, derivada parcial de S em relação a x. É negativa, né? Então, quando o ds dx é negativo, na região onde o ds dx é negativo, que é essa região aqui, e essa região que está aqui, você deve ver aqui embaixo uma zona de aumento de pressão, que é exatamente o que você está vendo aqui. Está vendo? Aqui é nessa região aqui de declive do S de x, e aqui, né? Tem essas duas aqui, corresponde aqui, ó, compressão e compressão. Está vendo? E numa região de aclive, aqui, né, derivada positiva do S em relação a x, corresponde exatamente à zona de expansão, né? Ilustrando aí aquela relação entre a pressão e a derivada de S em relação a x. Né? Só com esse gráfico de tracinhos aqui você não tem como ver isso, né? Por isso que eu precisava desse aplicativo aqui, porque aqui ele meio que nesse gráfico mostra exatamente o valor do S de x num determinado instante, congelado. Né? Aí você vê claramente isso, né? Que aonde o S de x, a derivada de S de x em relação a x é negativa, quer seja aqui e aqui, corresponde a uma região de compressão. A pressão é um pouquinho maior do que ela seria no equilíbrio, né? E aqui, nessa região aqui e aqui, onde o ds dx é positivo, né, porque o eixo horizontal aqui é x, e o eixo vertical aqui é s. Né? Então, derivada ds dx positiva é aqui e aqui. Né? Aqui corresponde à zona de expansão. Isso funciona tanto para onda viajante, né, onda propagante, quanto para onda estacionária. No caso da onda estacionária aqui. Ó. Deixa eu congelar aqui no momento que tem... Aqui, ó, por exemplo, aqui. Olha aqui, zona de compressão. Olha o ds dx aqui negativo. Zona de compressão,
olha o ds dx negativo aqui. Zona de expansão, olha o ds dx positivo ali. Zona de expansão, o ds dx positivo, entendeu? E quando no caso da onda estacionária, que é o que está sendo mostrado aqui, né? Quando a derivada aqui, ó, essa é a situação de equilíbrio, né? O S é zero em todos os pontos e os tracinhos estão todos equidistantes, né? Estão todos os tracinhos na sua posição de equilíbrio, tá? Não tem nem expansão nem contração do meio, né? Quando isso aí corresponde a essa coisa. Deixa eu mostrar agora os nodos e antinodos aqui, já que a gente está falando de onda estacionária, né? Qual é a característica aqui no caso da corda, né? Olha, deixa eu botar esse troço para andar aqui. No caso da corda é facílimo de identificar onde é o nodo, né? Esse ponto aqui que não sobe nem desce, né? É esse ponto que está aqui. E qual é a característica aqui na onda longitudinal? Se você for descer exatamente aqui, ó, esse tracinho não vai nem para a direita nem para a esquerda, né? Ele é o nodo, tá certo? E qual é a característica como é que você identifica o antinodo na corda? É facílimo, né? Só os caras que estão subindo e descendo loucamente aqui. É esse ponto aqui, nessa posição que tem um antinodo, né? E qual é a característica disso na onda longitudinal? Os tracinhos naquela posição andam para a direita e para a esquerda loucamente, né? Com grande amplitude, tá bom? Ok? Na onda estacionária tem sempre, deixa eu congelar aqui, ó, aqui. Tem sempre esses pontos aqui, os antinodos, tem outra característica deles, é que a derivada deles em relação a S, em relação a X, desculpe, é zero, né? Tá vendo aqui que ele é horizontal. O antinodo aqui também é horizontal, né? Horizontal. E aí isso corresponde a quê? ds, na nossa expressão ali da relação da pressão, do P de x de t com o ds dx. Quando o ds dx é igual a zero, o que acontece com a pressão? Ela é a pressão de equilíbrio. Então, os antinodos, né? Na onda longitudinal, a pressão deles, o que acontece? A pressão deles o ds, né? Os antinodos aqui na onda estacionária longitudinal, né? Os antinodos, a pressão não se altera, praticamente não se altera nada, entendeu? Ela fica homogênea, né? Fica homogênea, não, fica igual a pressão de equilíbrio, né? Nesses pontos aqui. Aqui é o antinodo, aqui é o antinodo. Se você observar aqui, ó, eu vou passar o filme de novo, você pode ver que a pressão aqui, o espaçamento entre os tracinhos aqui, nessa região daqui, do meio do tubo, né? Esse aqui é o tubo, né? No meio do tubo, e nessa posição, você pode prestar atenção que os tracinhos nem se aproximam, nem se afastam, né? Não cria nem compressão, nem expansão. Elas têm pressão equilibrada. Foca a atenção aqui, exatamente nesse ponto aqui, do meio. Veja o que acontece aqui, vamos ver. Olha lá. É mais difícil de ver. Esses tracinhos se mexendo aqui é um inferno, né? Mas enfim. Eles não se aproximam, nem se afastam nessa posição do cursor ali, tá vendo? Tudo bem que eles estão indo para a direita e para a esquerda, mas eles nem se aproximam, né, nem se afastam significativamente. Em contraste com essa região aqui, por exemplo, né? Essa região está expansão, agora compressão. Expansão máxima, compressão máxima, né? No antinodo, não. Tá? Essa é a dificuldade da onda longitudinal. Todas as coisas são muito mais fáceis de ver no caso da onda transversal, é por isso que a gente começa discutindo onda com onda transversal em corda, né? Porque as coisas são visualmente muito mais fáceis de visualizar. Tá? Agora vamos tentar responder essa pergunta aqui. É possível produzir uma onda transversal no ar? A onda longitudinal no ar, claro que é possível. O som é exatamente uma onda de compressão no ar, né? Mas será que dá para produzir uma onda transversal? A razão pela qual eu faço essa pergunta é porque na maioria dos meios materiais não gasosos, né, você consegue produzir tanto ondas transversais quanto ondas longitudinais. E aqui eu vou tentar ilustrar aqui como. Então aqui no caso em questão aqui é um meio sólido, aqui, né? Desculpe, assim. Aqui você tem uma barra de aço, imagina aqui uma barra de aço. Se você dá uma pancada aqui na barra de aço perpendicularmente essa direção que está aqui, o que acontece é assim, deixa eu fazer um desenhozinho aqui, ó. A barra vai se deformar aqui, quando bate aqui em cima, nessa direção aqui, né? Você faz uma pancada aqui nessa direção, esse trechozinho aqui da barra se deforma para baixo, né? E viaja para a direita com a velocidade, com aquela velocidade, né? Raiz quadrada de P sobre ρ ali da barra de aço. Isso é uma onda transversal na barra, né? A barra foi empurrada para baixo e a perturbação viaja, né, que nem igualzinho na corda, né? A amplitude vai ser muito difícil de visualizar, né? Mas ela é uma onda transversal igual à onda da corda.
E uma onda longitudinal na barra de aço você consegue do mesmo jeito. É só você fazer uma pancada aqui nessa direção da barra, e aí, embora você não vá conseguir ver isso, né, você vai ter apertado aqui, criado uma zona de compressão nessa região que está aqui, todo o resto da barra aqui está com a compressão, está com a sua sem nenhum estado de compressão, e essa compressão aqui no instante posterior aqui vai ficar assim, vai ficar concentrada aqui numa certa região, assim, né? E vai aqui o resto tudo igualmente espaçado, né? E essa região de compressão aqui vai viajar para lá, né? Com uma velocidade também da ordem de B sobre ρ. Você consegue produzir ondas transversais e ondas longitudinais em meios sólidos, sem problema nenhum. Em geral, essas duas velocidades aqui, honestamente falando, essas velocidades em geral não são exatamente iguais, não. Mas para os nossos efeitos aqui de Física 2, a gente vai imaginar que elas são dadas ambas por essa nossa expressão aqui de raiz quadrada de módulo de compressibilidade dividido por ρ. Mas e no caso de um meio gasoso, que nem o ar, qual é a dificuldade de produzir uma onda transversal? E por que é mais fácil produzir onda longitudinal do que transversal? Por causa desse slide que está aqui. Observe aqui. Aqui você tem uma imagem do movimento das partículas do meio material, no caso de uma onda longitudinal, aqui em cima, ele destacando ali um ponto vermelho aqui, o elemento ali do meio material, aqui indo para a direita e para a esquerda, né? Para a direita e para a esquerda. No caso da onda transversal, aqui, né? É isso que teria que acontecer. Os pontos do meio material têm que ir para cima e para baixo, enquanto a onda está indo naquela direção horizontal, nessa direção horizontal. Aí você pergunta, no caso da barra de aço, você consegue as duas coisas, né? Você dá uma pancada na barra de aço aqui do lado esquerdo e essa cria uma onda de compressão, no caso um pulso, né? Uma pancada seria um pulso. Você cria um pulso de compressão que viaja sem problema nenhum. E no caso da barra de aço aqui, você dá uma pancada aqui nessa direção aqui, que eu ilustrei, você produz uma ondulação, um pulso, né? Que viaja também, né? Meios sólidos não tem problema nenhum em gerar ondas longitudinais ou ondas transversais. Mas no meio gasoso, a dificuldade é que a distância, né, entre as moléculas de ar é muito grande. Então, uma molécula numa onda transversal teria que, ao se movimentar para cima, induzir a molécula vizinha a se mover para cima também, né? E isso é virtualmente impossível, porque elas estão tão distantes que não tem esse movimento que se chama de cisalhamento, né? Essa indução de movimento na mesma direção vertical, né? Então, esse tipo de situação aqui no ar é impossível, né? Mas essa situação aqui essa situação você consegue produzir, né? O movimento do ar cria um adensamento do ar num ponto que vai viajando longitudinalmente numa coluna de ar, isso não tem problema, tá? Mas no meio gasoso, em geral, você só tem onda de compressão, você não tem onda transversal, ao passo que no meio sólido, ou mesmo líquido, né, você consegue ter os dois tipos. Só um detalhe técnico, tá? Isso aqui, enfim. Bom, embora a gente tenha até o momento aí destacado ondas longitudinais em uma dimensão, né, o S lá é uma função de x só, né, e do tempo. Então isso se aplicaria, por exemplo, a uma onda sonora de compressão dentro de um tubo de ar, né? Mas agora eu quero discutir aqui no final dessa aula algumas consequências da natureza tridimensional da onda. E o efeito mais importante aqui vai com o nome de interferência, né? A possibilidade de você fazer interferência entre ondas originadas em pontos diferentes em duas ou três dimensões. A gente vai comentar em duas dimensões porque é mais fácil de desenhar, né? Mas onda sonora é uma onda tridimensional, acontece no espaço. Então, o assunto final dessa aula que está aqui vai ser todo dedicado a um aspecto de propagação de ondas em duas ou três dimensões que não tem um análogo muito claro em uma dimensão, que é o fenômeno da interferência. Então, deixa eu ilustrar aqui o fenômeno aqui com um filmezinho. Bom, até aqui ele está gerando, esse aqui é o meio material, é a superfície do lago, né? E ele está gerando uma onda bidimensional na superfície do lago, né? Com essa característica aqui de que as frentes de onda são círculos, né, concêntricos no ponto onde ele está perturbando. Agora ele vai em seguida botar duas fontes, né, duas bolinhas aqui descendo e subindo, e você vai ver o fenômeno que a gente chama de interferência. Isso aí é a propagação normal de ondas em duas dimensões. Ela já tem uma característica, incidentalmente, que a gente vai comentar mais adiante, que as ondas em uma dimensão não têm. Não sei se você consegue perceber claramente, mas a amplitude da onda próximo da bolinha é maior, né? O sobe e desce aqui é mais intenso do que mais afastado, né?
Isso aí é uma consequência da natureza bidimensional da onda, né? Porque o círculozinho aqui, quando ele aumenta de raio, ele tem que diminuir a amplitude. A gente vai discutir isso mais adiante, mas não é isso que é o assunto final dessa aula, é o fenômeno da interferência, que você vai ver agora. Você está vendo aqui na superfície do lago qual é a consequência de você estar gerando duas ondas em pontos diferentes do lago. Uma aqui, a bolinha aqui, e a outra bolinha que está aqui. Desculpe, aqui você não está vendo, né? Uma bolinha aqui e outra bolinha do lado direito, né? E olha o padrão aqui que se forma no lago. Esse padrão que se chama o padrão de interferência. É consequência de você ter duas ondas sendo geradas em dois pontos distintos do meio. Claramente, se você tem, né, nesse caso aí, uma onda bidimensional, né? Olha que bonito aqui fica a região. Você começa a identificar aqui umas linhas que a gente vai discutir aí nessa aula e na próxima aqui, né? Que são regiões onde o meio material não está nem... É como se fosse uma linha de nodos, né? O meio material nessa região não sobe nem desce. Ele não sobe nem desce, apesar de terem duas ondas se propagando pelo meio material. Exatamente por consequência de serem duas ondas no meio material, tem essas regiões aqui que não sobem nem descem, que ficam marcadas aqui por essa linha que está aqui, né? Tá vendo aqui? Essa região que está aqui, a gente vai discutir essa coisa. Então, isso aqui é o que se chama de interferência de duas fontes pontuais em duas dimensões. Tá? A gente vai discutir esse tipo de situação. Como identificamos a direção de uma fonte sonora? É um assunto relacionado à propagação de ondas em mais de uma dimensão. Então, imagina que tem uma fonte sonora aqui. Agora a gente está em três dimensões, né? Um som aqui, ele se propaga, que nem essa onda aí que você viu no lago, na forma de círculos aqui, que vão se expandindo em relação a esse círculo e chegam no seu ouvido. Né? Como é que a gente consegue, na prática é assim, né? Quando você está num ambiente, você ouve um som, você tem imediatamente noção de onde é que ele veio, tanto que você vira a cabeça, né, na direção de alguém que te chama, né, algum ruído que você ouve no ambiente, você sabe se o som veio daqui, ou se veio de lá, né, ou se veio de trás de você. Como é que a gente tem essa percepção? Então, você tem essa percepção assim, porque o som, né, ele chega, a razão pela qual você percebe isso é por causa dos dois ouvidos, né? O som chega na orelha direita, no ouvido direito e no ouvido esquerdo com tempos um pouquinho diferentes. Por quê por tempos diferentes? Porque eles viajam da fonte, a distância da fonte até esse ouvido é menor do que a distância da fonte até esse ouvido, né? E o sinal sonoro, ele viaja com a mesma velocidade, lá 340 metros por segundo, 330 metros por segundo, né? Então o som chega no seu ouvido direito um pouquinho antes do que no seu ouvido esquerdo, entendeu? É uma consequência, é um efeito de uma onda se propagando em três dimensões, né? Então qual é essa diferença aqui? Vamos ver aqui. A diferença de tempo entre a chegada do som no seu ouvido direito e a chegada do som no seu ouvido esquerdo é a diferença de caminho. O que é esse ΔL? A ΔL é essa distância que está aqui, subtraída dessa distância que está aqui. É a diferença de caminho digamos assim, que o som viajou desde a fonte até as suas orelhas aqui, dividido pela velocidade do som, né? O ΔL é isso aqui, né? É essa diferença que está aqui, né? Ilustrada ali. É pequenininha, é aquela diferença, né? Se a distância entre as orelhas ali você toma como sendo D, você pode argumentar, né, que esse D aqui, desculpe, que essa distância que está aqui é obviamente maior do que essa distância que está aqui, né? Porque isso aqui você imagina fechar um triângulo aqui, né? Esse lado que está aqui vai ser maior, fechar um triângulo retângulo, né? Essa hipotenusa aqui vai ser maior do que aquele cateto ali, né? Então, já que eu não quero calcular exatamente quem é o ΔL, porque o ΔL depende do ponto onde a fonte está, né? Eu vou querer um limite superior para esse tempo, né? Então eu troco o ΔL por algo que eu sei que é maior do que ele, que é a distância entre os meus ouvidos, né? Esse ΔL é necessariamente menor do que a distância entre os meus ouvidos, né? A diferença, o ΔL só vai ser exatamente igual à distância dos meus ouvidos se a fonte estiver exatamente aqui, né? Se a fonte estiver exatamente aqui, aí a distância que o som vai viajar até a minha orelha direita é essa que está aqui,
e a distância que o som vai viajar até a minha orelha esquerda vai ser exatamente a distância entre minhas orelhas. Né? Mas em qualquer outra posição de fonte sonora aqui na minha frente ou atrás de mim, o ΔL vai ser menor do que isso. Tá? Então, só para ter uma noção, eu vou colocar ali o D. Né? A distância entre as orelhas é da ordem de, sei lá, 18 centímetros, dividido por 343 metros por segundo, que é a velocidade do som, né, no ar, e você encontra que essa diferença de tempo é 0,53 milissegundos. Isso é impressionante aqui, porque a gente consegue distinguir sons, né, diferenças de tempo entre chegadas de som da ordem de menos de um segundo, 53 milissegundos. 0,53, desculpe, menos de um milissegundo, né? Essa é a capacidade de detecção sonora do nosso cérebro. Né? A gente percebe essa diferença de chegada do som do ouvido esquerdo e do ouvido direito, né? Menor do que um milissegundo, e consegue perceber, o som veio de lá. Ou se durou um pouquinho mais, né? Porque aí o ΔL talvez seja um pouquinho maior. Então é porque, por exemplo, o maior ΔL é quando a fonte sonora está do seu lado aqui, né? Aí o som chega nessa orelha aqui, o mais antes, né? Na verdade, exatamente isso aqui, né? Chega 0,53 milissegundos em relação a essa. Se a fonte sonora estiver exatamente na sua frente, aí você descobre que o som está na sua frente, porque você nota, o seu cérebro nota que o som levou exatamente o mesmo tempo para chegar aqui do que chegar aqui. O som da orelha esquerda e o som da orelha direita, do ouvido esquerdo e do ouvido direito, chegaram ao mesmo tempo. Então você sabe que o som veio ou da frente ou de trás, né? Enfim. Tá? Essa é só para ilustrar aí um efeito um efeito de propagação no espaço do som, no caso aqui, da onda sonora. Né? Bom, então agora vamos discutir ondas sonoras harmônicas. Né? A expressão da onda... Eu estou imaginando a onda num tubo. Tá? Eu vou agora em um tubo ao longo da direção X. Aí a expressão matemática da onda harmônica é igualzinho no caso da corda, só que em vez do Y de x e t, a gente tem o S de x e t, cujo significado a gente já entendeu, né? O quanto aqueles tracinhos fictícios no interior do tubo estão deslocados para a direita ou para a esquerda em relação à sua posição de equilíbrio. O S de x e t da onda harmônica é isso, tem uma amplitude, tem o número de onda, né, que é 2π sobre o comprimento de onda. Aqui eu estou imaginando que a onda está se propagando no sentido de x crescente. Né? Aqui é 2π sobre o período da onda harmônica, e isso aqui é a fase. Esse K e esse ômega não são independentes, eles estão relacionados pela velocidade do som. Né? O ômega sobre K tem que ser igual à velocidade do som no ar. Tá? A minha pergunta aqui, o que eu quero saber, essa amplitude aqui de vai e vem daqueles tracinhos, quanto que será que tipicamente vale numa onda sonora típica? Será que é da ordem de 1 milímetro? Quanto que será que é isso? É isso que eu quero analisar aqui. Bom, as ondas sonoras harmônicas, que são... Você pode imaginar concretamente uma onda harmônica como sendo uma nota musical pura, né? Com uma frequência muito bem definida. As frequências que a gente consegue ouvir estão nessa faixa aqui, de 20 Hz a 20 mil Hz. 20 Hz são as ondas graves, são os sons graves, e 20 mil Hz são os sons mais agudos que a gente consegue ouvir. Correspondentemente, o lambda, que é o comprimento de onda, vai de 17 metros, no caso da onda mais grave, até 1,7 metros, no caso da onda mais aguda. Tá? Som grave tem comprimento de onda grande e som agudo tem comprimento de onda pequeno. O produto de lambda vezes F é também aquele 343 metros por segundo. Tá? Então, isso aqui vezes isso aqui dá 343 metros por segundo aproximadamente. E isso aqui vezes isso aqui também dá 343 metros por segundo. Bom, agora a maior pressão, a amplitude de pressão que a gente consegue tolerar, quer dizer, sem sentir dor, do som mais volumoso que você consegue ouvir sem sentir dor, tem uma amplitude de pressão, quer dizer, uma pressão que vai além da pressão atmosférica e aquém da pressão atmosférica, de 28 Pascal. Só isso. E aí você fala, 28 Pascal é muito. Não, não é nada, né? Porque isso é 28 Pascal em cima da pressão atmosférica, cujo valor em Pascal, se você se recorda, era 100 mil Pascal, né? Então você consegue o som mais agudo, a variação de pressão no som mais agudo, não, o som mais volumoso que você consegue ouvir, a variação de pressão oscila 28 Pascal acima e abaixo da pressão atmosférica, em cima e abaixo de 100 mil Pascal. Tá? É uma amplitude bem modesta. Isso já sente dor, isso aqui. A maioria dos sons que a gente ouve é bem menor do que isso, a amplitude de pressão. Tá? Muito bem.
Agora, qual é a relação da amplitude de pressão com aquela amplitude ali do movimento vai e vem dos tracinhos, que é isso que eu quero saber, né? Eu vou usar essa relação que está aqui, né, que relaciona a onda de pressão, né, a onda de pressão, com a onda da maneira como ela é normalmente descrita, né, com aquela função S de x dessa forma. Né? Aí eu derivando essa expressão que está aqui em relação a x, eu encontro isso aqui. Deixa eu só mostrar aqui para você, aqui, se você não acompanhou aqui, deixa eu mostrar aqui a derivada aqui, né? Então, essa aqui é a expressão, né? Eu vou precisar aqui, ó, tá vendo? Bom, primeiro, o ΔP de x aqui significa isso aqui, P de x t menos P0, é isso que ele significa. Então, esse lado direito que está aqui é menos B ds dx. Tá? É isso que eu tenho que calcular aqui e mostrar para te convencer que é igual a isso aqui. Né? Tá ali a expressão do S de x e t. Então, eu tenho aqui ds dx, é a derivada de S, tratando t como constante. Né? Então, isso aqui dá SM, que está ali, né? SM. A derivada do cosseno é menos o seno, e o argumento é igual, kx menos ômega t mais φ. E você tem que derivar o argumento em relação a x. Aí aparece um k aqui dentro, tá bom? Então é exatamente daí que vem isso aqui, né? Multiplicando essa expressão, que é o ds dx, por menos b, você obtém exatamente isso aqui. E aí você identifica aqui essa coisa que está aqui como sendo exatamente o que eu estou me referindo aqui, como sendo a amplitude de pressão. Né? Desculpa, deixa eu botar o cursor aqui, senão você não vê nada. Essa coisa que está aqui é a amplitude de pressão. Tá? No som mais volumoso, isso aqui é 28 Pascal, que vai corresponder, como você está vendo aqui, à maior amplitude de vai e vem dos tracinhos. Né? Então, o que eu vou descobrir agora é, no som mais volumoso que você consegue ouvir, quanto que o seu tímpano, porque no final das contas aquele movimento de vai e vem, quando você ouve um som, é o que o seu tímpano faz, ele vai para frente e para trás, exatamente dessa amplitude S aqui, SM. Né? Quanto que será que vale esse SM nesse caso? Vamos ver, é só fazer a continha aqui, a maior amplitude de deslocamento, bota o B aqui do ar, né, que tem aí no slide anterior, a gente mostrou quanto que era o B do ar. Bota o K aqui, qual K? Aí depende, né? O K é 2π sobre lambda, depende do lambda, ele varia desde 17 metros até 1,7 centímetros. Aí pega uma coisa aí típica, aí, uma frequência de 1000 Hz, né? Calcula o lambda correspondente, né? E o K correspondente, e bota aqui e multiplica e divide, né, o 28 Pascal pelo B e pelo K correspondente a essa frequência F que está aqui. Aí você vai encontrar isso aqui. 0,011 milímetros. Né? O som mais volumoso nessa frequência, né? Que você produz no seu tímpano, um vai e vem na membrana do seu tímpano de apenas 0,011 milímetros. É uma centena, né? Uma centena, quer dizer, um centésimo, né, de milímetro. Isso aqui é 1/7 da espessura de uma folha de papel. Isso dá uma noção de quão sensível e delicado é o tímpano. Né? Ele, no som mais que produz o SM, um dos SMs mais absurdamente grandes, todos os outros são muito menores que isso. Né? Aquela membranazinha está indo e vindo, menos do que 1/7 da espessura de uma folha de papel. Incrível isso, né? Incrível a sensibilidade. Né? A onda sonora tem uma amplitude de pressão que a gente já tinha visto que era muito pequenininha, mesmo o som mais volumoso, né, tem uma amplitude de pressão tão pequenininha, e o vai e vem daqueles tracinhos que a gente viu em todos os gráficos aí anteriores, aquele vai e vem é praticamente, são incrivelmente exagerados, né, todos aqueles movimentos de vai e vem que você viu até agora, né, onde os tracinhos se moviam ali, sei lá, quase 1 centímetro, né, para a direita e para a esquerda. Em realidade, nas ondas sonoras, o movimento de vai e vem é minusculamente pequeno, entendeu? Essa que isso aí dá noção aí de quão sensível é o seu aparelho auditivo, né? Seu sistema auditivo, e o quão delicadas são, de fato, as ondas sonoras quanto à amplitude de pressão e à amplitude de deslocamento. Bom, agora vamos começar a tratar do problema da interferência. A gente vai tentar responder aí nos próximos, até o final da aula, e tentar entender o que acontece quando você ouve dois sons de frequências diferentes. Tá? Quando dois sons de frequências diferentes são produzidos, o que você ouve? Será que você ouve a frequência média? Será que você ouve a soma das frequências de alguma maneira? O que é exatamente a soma de duas frequências? Então, esse é o primeiro. Isso se chama interferência também. Aquilo que eu mostrei no filmezinho agora há pouco, ali do cara gerando duas ondas no lago,
Né, aquela pergunta, o que acontece quando dois sons são gerados em pontos diferentes, a gente vai ver na aula que vem. Na aula de hoje é isso, você está num ponto e tem duas fontes sonoras, cada uma delas emitindo uma nota musical diferente, tá? Com uma frequência diferente. O que você ouve? Tá? É isso que a gente vai tratar aqui agora. Então, o problema matemático é o seguinte, esses próximos slides aqui é basicamente matemática, né? O som que você ouve é uma função do tempo só. Você vai ver que nos próximos slides não vai aparecer x. A razão pela qual não vai aparecer x é porque esse S de T aqui é o som que eu estou ouvindo, é o som que está chegando no meu tímpano, né? Então, a propagação da onda não está sendo levada em conta aqui, né? Então, você tem uma onda sonora com uma frequência ω1 e ele chega no meu ouvido dessa forma que está aqui, com uma certa amplitude, né? Com a frequência aqui angular ω1, com uma certa fase, tá? A distância entre a fonte sonora e o meu ouvido se manifesta nessa fase, mas ela é uma constante. Tá? Eu estou imaginando que a fonte sonora está parada em relação ao meu ouvido, então isso aqui é uma constante. É um sinal que é simplesmente uma oscilação harmônica. Né? É simplesmente uma oscilação harmônica simples. O som produz no meu tímpano uma oscilação harmônica simples, com uma certa amplitude, né? E a frequência ω1 em uma certa fase. E tem um outro som, produzido possivelmente em outro local, mas que chega no meu ouvido com essa amplitude, com essa fase que está aqui, uma outra frequência. E o som que eu vou ouvir é a soma dessas duas oscilações harmônicas. Okay? O problema matemático é esse. Como é que você soma duas oscilações harmônicas? Dessa forma, com frequência diferente. A gente vai fazer isso no próximo slide aqui, o detalhe matemático. Primeiro eu quero só apresentar aqui o resultado, depois eu derivo o resultado no próximo slide. O ponto é o seguinte, é que em geral esse S de T que você vai ouvir não é uma oscilação harmônica simples. Então, consequentemente, você não vai ouvir um som com uma nota musical bem definida. Tá? Em geral, isso não acontece. Só acontece isso quando os dois sinais têm exatamente a mesma frequência, a mesma nota musical. Tá? E nesse caso, obviamente, você está ouvindo dois sons de exatamente a mesma nota, não há de surpreender que você vai ouvir exatamente aquela nota. Né? Então, é exatamente esse primeiro caso que eu vou tratar. Quando as duas frequências aqui são exatamente iguais, aí você já antecipa, bom, é óbvio que esse cara que está aqui vai ter você vai ouvir exatamente aquela nota, mas a dúvida agora é a amplitude e a fase. Né? O que acontece com a amplitude e a fase? A resposta a esse problema, que eu vou derivar no próximo slide, é essa que está aqui. Quando o sinal que chega no seu ouvido é uma onda harmônica, uma oscilação harmônica simples, com frequência ômega. São duas oscilações harmônicas simples, de mesma frequência ômega, né? E amplitudes e fases diferentes, o sinal que você ouve tem exatamente, é uma oscilação harmônica também, que com exatamente a mesma frequência, nada de surpreendente, com uma fase que está relacionada às amplitudes e ao φ1 e o φ2, mas mais importante é esse, a amplitude do som que você vai ouvir é a raiz quadrada essa expressão que está aqui escrita, né? Que é a raiz quadrada da amplitude da primeira onda ao quadrado, mais a amplitude da segunda onda ao quadrado, duas vezes o produto das amplitudes e o cosseno da diferença de fase. Esse ΔΦ que está aqui, ele é exatamente φ2 menos φ1. Tá? Deixa eu desenhar aqui para a gente não esquecer isso aqui. Essa coisa que está aqui é exatamente φ2 menos φ1. Esse cara que está aqui não tem uma expressão simples em termos de φ2 e φ1, você vai deixar ele com esse símbolo que está aqui. Tá? Essa derivação aqui eu já vou fazer essa derivação aqui eu vou fazer no próximo slide. Eu vou primeiro comentar as consequências. Quando a diferença de fase φ2 menos φ1 é igual a zero, em outras palavras, quando essas duas fases aqui são iguais, seja ela qual for, você tem o fenômeno da interferência construtiva. Nessa circunstância, quando ΔΦ aqui é igual a zero, essa amplitude é a maior possível. Ela é igual a raiz quadrada de A1 quadrado mais A2 quadrado mais 2A1A2. Você reconhece como um quadrado perfeito, né? É o quadrado de A1 mais A2. Então você tem o som que é o som que você ouve quando os dois estão em fase. Né? A gente diz que os dois estão em fase, os dois sons estão em fase. O φ2 é igual ao φ1. Aí a amplitude do som que você vai ouvir é a soma das amplitudes. Okay? É exatamente a soma das amplitudes. A frequência vai ser sempre a frequência única lá que você está ouvindo, mas a amplitude do som vai ser máxima possível. Vai ser exatamente a soma das duas amplitudes. E o pior dos casos é quando a diferença de fase entre φ1 e φ2 foi exatamente π. Né? Aí, nesse caso, esse cosseno assume o menor valor possível dele, que é menos 1, né? E aí você tem, de novo, aqui um quadrado perfeito, A1 ao quadrado mais A2 quadrado menos 2A1A2, e aí você ouve o som que é exatamente a diferença
Aqui coloca o módulo aqui, porque eu não sei quem é maior, se é o A1 ou o A2. Né? Você obtém um som de amplitude que é a diferença entre as duas amplitudes. Ok? Então, esse é o máximo que pode acontecer. A interferência construtiva é a maior amplitude que você pode obter, quando a diferença de fase dos dois sons é zero. Quando a diferença de fase dos dois sons é exatamente π, você tem o fenômeno da interferência destrutiva, e aí a amplitude do som é a menor, né? Que é a menor que é a diferença das duas amplitudes. Vamos entender de onde é que vem essa expressão aqui e de quebra entender os detalhes aqui dessas interferências aqui. Isso que eu vou mostrar para vocês aqui se chama representação, sempre que você tem que somar oscilações harmônicas, tem uma ferramenta matemática que se chama fasores, que é extremamente útil para tratar esses casos. É isso que eu estou empregando aqui. O que você está vendo aqui? Aqui está a expressão das duas oscilações harmônicas que eu quero somar, né? De mesma frequência, ômega, e aqui está uma representação vetorial dessas oscilações harmônicas. Como exatamente essas setas verde e vermelha estão relacionadas com essas duas coisas que estão aqui? Da seguinte forma, você tem que imaginar que nesse plano aqui, essas setas vermelha e verde, elas ficam girando em torno da origem desse gráfico aí, exatamente com essa frequência ômega. Então você tem que imaginar que essa coisa que está aqui está girando para lá com frequência angular ômega, assim como essa outra seta que está aqui também está girando com frequência angular ômega. Tá bom. Mas o que isso tem a ver com esse sinal? O que tem a ver com o sinal é o seguinte: o sinal, quer dizer, o valor lá, A1 cosseno, e outra coisa, a magnitude dessa seta que está aqui é exatamente a amplitude A1 ali. Né? Então você tem que imaginar aqui que o tamanho dessa seta aqui é exatamente A1. E o tamanho daquela seta aqui é exatamente A2. Tá bom? E essas setas estão girando ali em torno do plano. Então, esse sinal que está aqui, A1 cosseno de ômega t mais φ1, e esse ângulo aqui, desculpe, esse ângulo aqui, mais uma coisinha que eu não desenhei, esse ângulo que está aqui é exatamente φ1. É a fotografia dos fasores em t igual a zero. Né? E o que tem a ver essa seta girando? O sinal A1 cosseno de ômega t mais φ corresponde exatamente à projeção horizontal dessa seta que está girando com um movimento harmônico, com um movimento circular aqui em torno da origem. E o sinal, o A1 cosseno de ômega t, corresponde exatamente a essa coisa que está aqui. Exatamente até esse ponto que está aqui, a projeção vertical da seta. E o sinal A2 cosseno de ômega t mais φ2 corresponde exatamente à projeção vertical dessa seta que está aqui. Né? Exatamente essa coisinha nesse instante aí mostrado, t igual a zero, igual a isso aqui. Então o que você tem que somar aqui é essa projeção da seta verde no eixo horizontal com a projeção da seta vermelha na horizontal. Entendeu? Essa que é o que você tem que somar. Tá? Entendidos aqui o que significa esse ângulo, o que significa aquele ângulo ali. Agora deixa eu apagar aqui e mostrar exatamente como é que se faz o fasor aqui. Ó. O fasor é simplesmente produzido quando você bota essa seta verde exatamente na ponta da seta vermelha. Né? Dessa forma que está aqui. Ó. Assim. Tá? Mas ainda você continua a imaginar, né, que essas duas setas continuam girando com uma frequência angular ômega. As duas, a verde, né, e a vermelha. Né, as duas estão girando com a frequência angular ômega. Como as duas estão girando juntas, como é uma frequência angular, né, o perfil aqui dessas duas setas aqui nunca se altera em relação a isso. Você tem um ponteiro de relógio torto, digamos assim, né, que está girando em torno dessa direção com frequência angular ômega. E o sinal que você está somando é a projeção horizontal da seta verde com a projeção horizontal da seta vermelha, desculpe, com a projeção horizontal da seta verde, que é a sombra completa da soma vetorial dessas duas coisas. O sinal amarelo é exatamente esse fasor amarelo que está aqui, constituído pela soma vetorial do fasor vermelho com o fasor verde. Aí você já entende por que ele gira com frequência angular ômega, porque esse pedaço dele e esse pedaço verde giram com frequência angular ômega. Então esse triângulo aqui fica rigidamente girando em torno da origem. Oh, desculpa, você não está vendo nada, né? Esse triângulo que está aqui fica girando com frequência angular ômega. E o sinal, a magnitude do sinal amarelo, que é o sinal resultante, é a sombra do vetor amarelo, né? Agora, a vantagem dessa representação aí é que a amplitude do sinal S fica facilmente lida aqui usando lei de cossenos, aqui entre esses dois triângulos. Tá? Deixa eu apagar aqui para você ver exatamente o que eu quero dizer. Aqui, ó, deixa eu apagar esse troço aqui.
Assim. Aí observe aqui que eu prolongando aqui a seta vermelha, esse ângulo aqui é uma fotografia dos fasores em t igual a zero, né? Então esse ângulo que está aqui é o φ1, né? Que é o argumento do cosseno em t igual a zero, né? E esse ângulo que está aqui não é o φ2, tá? φ2 é o ângulo da seta verde com a horizontal, entende? Então esse ângulo que está aqui é o quanto o φ2 é maior do que o φ1, entende? Então esse aqui é o ΔΦ. Essa coisa aqui é φ2 menos φ1, entendeu? E aí, ao perceber isso, você consegue lembrar que esse lado desse triângulo aí mede A1 e esse lado que está aqui mede A2, você consegue saber a magnitude, a amplitude do sinal resultante, do sinal amarelo, né? Olha só, a continha aqui fica simples. Ó. Deixa eu fazer a continha aqui. Ó. Se esse ângulo que está aqui é ΔΦ, você percebe que esse ângulo que está aqui é π 180 menos ΔΦ. É o suplemento de ΔΦ. E usando a lei dos cossenos para esse triângulo que está aqui, você percebe que a amplitude do sinal amarelo, quer dizer, que a magnitude do S, né, é igual a raiz quadrada desse lado aqui ao quadrado, A1 ao quadrado, mais lei dos cossenos. Esse lado aqui ao quadrado, que é A2 ao quadrado, menos 2 vezes A1, A2, está tudo dentro da raiz quadrada, tá? Cosseno desse ângulo que está aqui, do ângulo oposto ao lado amarelo ali que você quer, que é π, isso aqui é assim, né? π menos ΔΦ, tá certo? Dessa forma que está aqui. Tudo isso aqui dentro ali da raiz quadrada. Ora, cosseno de π menos ΔΦ é igual a menos cosseno de ΔΦ, tá bom? E aí aparece essa expressão ali que a gente obteve agora há pouco, né? A1 ao quadrado, aqui, desculpa, peraí, deixa eu mostrar com o curso, aqui. A1 quadrado, tá aqui o A1 quadrado, A2 quadrado, tá ali o A2 quadrado, menos com menos aqui dá mais, daí esse mais aqui, 2A1, A2, tá aqui 2A1, A2, cosseno da diferença de fase, cosseno de ΔΦ, entendeu? E cosseno de ômega t, porque o fasor amarelo aqui, porque ele está rigidamente fixado aos vetores, aos fasores vermelho e verde, que estão, cada um deles, girando em torno da origem com ômega, a projeção dele é cosseno de ômega t mais uma fase. Essa fase que está aqui, que é a fase do vetor, que é esse ângulo aqui, esse φzão aqui, é exatamente, se essa fotografia desses fasores aí é a fotografia em t igual a zero, é exatamente esse ângulo que está aqui. Ele não se escreve de maneira simples em termos de φ1 mais φ2. Ele não é, por exemplo, φ2 mais φ1 dividido por 2 ou coisa que o valha. Ele depende da magnitude A1 e A2, e aí não interessa, a gente deixa ele escrito dessa forma que está aqui. Tá bom? Essa é a expressão dessa coisa que está aqui. É a derivação dessa expressão usando fasores. Então aqui está a ilustração aqui. Você está vendo aqui o eixo horizontal aqui é o tempo e o eixo vertical é o S de t, né? Que você está ouvindo, digamos assim, né? Esse aqui é a curva vermelha, né? Que a gente estava representando como A1 cosseno de ômega t mais φ1. E essa aqui é a curva verde, que a gente estava dizendo que era A2 cosseno de ômega t mais φ2. Né? As duas curvas têm exatamente a frequência. Tá? O período, essa distância, esse tempo entre esse troço e esse aqui e no verde é idêntico. Tá? As amplitudes são marcadamente diferentes. A amplitude da curva vermelha, do sinal, né, vermelho, é 1, né, como você está vendo, e a amplitude do sinal verde é 0,4. Tá bom? As duas curvas com relação à diferença de fase, que é o que decide a parada, né? A diferença de fase das duas curvas. Diferença de fase zero significa o quê? Significa isso aqui, ó. Isso é diferença de fase zero. O máximo da curva verde coincide exatamente no instante onde tem o máximo da curva vermelha, o mínimo com o mínimo. Isso é diferença de fase zero, né? E diferença de fase crescente, aqui, ó, e diferença de fase... diferença de fase π... Não, desculpe, diferença de fase π é isso aqui, ó. É quando o máximo de uma está exatamente sobre o mínimo da outra, entendeu? Isso é a diferença de fase π, e isso aqui é uma diferença de fase zero, ok? Tá bom assim? Vamos ver qual é o sinal da curva resultante à medida que eu muda a fase, né? Quando o ΔΦ igual a zero, é o caso da interferência construtiva. O sinal resultante tem que ter a maior amplitude. Agora eu vou mostrar, além das duas curvas, a soma das duas. Tá? Essa é a soma das duas curvas. É o que você ouve, de fato. Né? Tem uma amplitude de quanto? No caso das duas ondas estarem em fase.
ou a diferença de fase ser zero, é 1,4, que é 1 mais o 0,4. Agora vamos mudar a diferença de fase aqui. Ó. Agora a curva verde vai se deslocar em relação à curva vermelha. Presta atenção na curva preta, tá? Que é a curva resultante. Tá vendo ali? Ó? O que está acontecendo? Ela está diminuindo. Está diminuindo de amplitude o sinal resultante. O sinal resultante sempre tem a mesma frequência das duas componentes, mas a amplitude está diminuindo à medida que... E qual o menor valor de amplitude resultante que eu posso ter? Ó, continua diminuindo, continua diminuindo, continua diminuindo, continua diminuindo, continua diminuindo. Agora, opa, voltou a aumentar. Essa é a situação mínima. Isso é interferência destrutiva, entendeu? É quando o máximo da curva verde coincide com o mínimo da curva vermelha. E aí você ouve o som com a menor amplitude. A amplitude é o volume do som, né? Com o som com a menor amplitude, acontece o máximo de cancelamento entre os dois sons. Quando a diferença de fase entre os dois sons é exatamente igual a π, que nem mostrado aqui, né? É isso aqui, ó. Isso aqui é a diferença de fase π, tá? Quando você quer produzir, por exemplo, um cancelamento completo do som vermelho, o que você tem que fazer? Você tem que produzir um som de mesma amplitude que o vermelho, mas com diferença de fase igual a π. Aí você vai matar completamente o som vermelho. É assim que esses headphones que reduzem som fazem. Eles capturam o som ambiente e produzem um som igualzinho ao ambiente, supostamente, né? Mas com a fase invertida, de π. Né? E aí acontece isso aqui. Né? Agora vou fazer a curva verde, tem exatamente a mesma amplitude da curva vermelha. Tá? A diferença de fase é π. Né? Mas olha o que acontece quando a amplitude da curva verde coincide com a da curva vermelha. O som... Bom, aqui não matou exatamente porque a diferença de fase aqui não é exatamente π. Aqui, deixa eu botar exatamente igual a π. Aqui, tá vendo? Agora eles estão exatamente fora de fase, aí você matou completamente o som. Você está ouvindo dois sons de mesma amplitude. Pode até ser um volume grande, mas você não ouve nada. Você ouve essa curva preta que está aqui. Por quê? Porque os dois sons estão exatamente se cancelando. É a interferência destrutiva perfeita. Quando os dois sons têm a mesma amplitude e eles estão somados exatamente fora de fase. Quando eles não têm a mesma amplitude, que era o que eu estava mostrando antes, aí o cancelamento não é perfeito. Né? Mas a amplitude do som resultante é a menor possível. É a menor possível. Qualquer outra diferença de fase vai produzir um som de amplitude maior. Né? Olha lá. Ó, agora o som é de amplitude maior, e a maior das amplitudes acontece quando não há diferença de fase nenhum. Aí os dois sons se reforçam. Né? Quando um chega na sua orelha com máxima amplitude, o outro também chega junto com a máxima amplitude. Eles se somam, né, e produzem um som de grande volume. Ok? Interferência construtiva aqui e interferência... cadê? Aqui, destrutiva aqui. Entendeu? Muito bem. Bom, então agora os casos onde as frequências dos dois sinais, ômega 1 e ômega 2 que você está ouvindo, as duas notas musicais, são diferentes. Quando as duas frequências são diferentes, o sinal que você ouve, o S de T, não é nem mesmo periódico, ele nem se repete, a não ser que a seguinte coisa aconteça. Para o S de T ter um período T bem definido, essa função que está aqui, esse argumento aqui desse cosseno, quando se passa um período T, ele tem que voltar a ter o mesmo cosseno que ele tinha antes. Né? Ou dito de outra maneira, ômega 1 vezes o período T tem que ser um número inteiro de 2π. Entendeu? Esse período T dessa função tem que ser um período dessa função e dessa. Quer dizer, essa função e essa tem que se repetir a cada período. Essa é a condição para que isso aqui seja periódico. Então, isso exige que ômega 1 vezes esse período T tem que ser um número inteiro de 2π, e o ômega 2 vezes o mesmo T tem que ser um número inteiro vezes 2π. O N e o M aí são inteiros. Né? Dividindo essas duas expressões que está aqui, você descobre que a condição para que isso aconteça é que a razão entre as duas frequências tem que ser uma fração inteira. Né? 1/2, 1/3, 2/3, 3/4, ou o que seja. Né? Essa exatamente também é a condição para que duas notas musicais sejam ditas consonantes. Né? Duas notas musicais tocadas juntas soam bem, ou são chamadas consonantes, quando elas obedecem essa condição, mas não a menos, é mais exigente ainda. Essa fração tem que ser uma fração de números inteiros pequenos, né? ou uma razão da ordem 2/1, ou 3/2, ou 4/3, ou 5/4, ou 6/5, são os intervalos mais consonantes.
Tá? Então, sempre que você monta uma peça musical, ou o que seja, né, tem várias notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Né? Então, o autor lá sempre constrói lá as notas de maneira que você tente combinar notas que obedeçam essas frações aqui. Bom, enfim, esses intervalos aí consonantes. Quando isso aqui não é respeitado, as duas notas soam esquisito, soam ruim, né? Você diz que as duas notas são dissonantes, tá? Ok. Agora, dois casos interessantes. Os casos onde o ômega 1 é próximo de ômega 1 e ômega 2 diferentes. Tá? A partir daqui até o final, a gente vai discutir os casos onde os dois sinais que você está ouvindo têm frequências diferentes. Mas tem dois casos em particular que são interessantes. Quando as duas frequências são diferentes, porém próximas, e o caso onde uma frequência é muito maior do que a outra. Vamos ver o que acontece. Então, olha só esse exemplo aqui de duas funções, o verde, o sinal verde e o vermelho aqui. Eles têm a mesma amplitude, como você está vendo aí, né? Mas eles têm frequências um pouquinho diferentes. Deixa eu só mostrar aqui, pode ser não ser muito evidente. Bom, dá para ver, né, que a distância pico a pico aqui da função verde, à primeira vista, olhando aqui, dá a impressão que é parecida, mas quando você vê vários picos verdes, você percebe que eles não coincidem. Eles coincidiriam, deixa eu mostrar aqui como é que seria o caso aqui que eles coincidiriam. Aí isso aí corresponderia a isso, uma exatamente em cima da outra, mas não é. Eu botei aqui um pouquinho diferente as duas funções. Não é a fase que é diferente, tá? A diferença de fase dessas duas curvas aí é zero, é a frequência, tá? Agora vamos somar essas duas ondas. Aí você já percebe o que vai acontecer. Antes de mostrar o resultado, você já começa a perceber, ó, tem regiões aqui, ó, no tempo, onde as duas coisas estão quase que em fase. O máximo de uma está próximo do máximo de outra. Mas, no entanto, tem outras regiões, tipo... cadê? Aqui também, ó, o máximo de uma está coincidente com o máximo, mas olha aqui essa região aqui, ó, tá vendo? O máximo do verde está exatamente em cima do mínimo do vermelho. Então vai ter regiões do tempo onde a interferência vai ser muito destrutiva e outras regiões onde ela vai ser construtiva. Olha a soma das duas curvas, o que dá uma curva bacana aqui, ó. Esse é o sinal que você ouve. Aí o que você percebe desse sinal? A amplitude do sinal, quer dizer, o volume do som, né? É grande, né, quando as duas ondas chegam no seu ouvido quase que em fase, digamos assim, né? Mas com o passar do tempo esse som diminui de volume, aí quase apaga, aí você ouve um som assim, esse é o tipo de som que você ouve. Né? O cancelamento, ou quase cancelamento dos dois sons acontece porque eu desenhei as duas curvas com a mesma amplitude. Né? Se as duas curvas não tiverem a mesma amplitude, aqui deixa eu diminuir aqui a amplitude da curva vermelha um pouquinho, aí você percebe que o mesmo fenômeno meio que acontece, mas só que o cancelamento aqui não é completo, entende? Você ainda ouve o som fazendo aquele tipo de fenômeno. O nome desse tipo de som se chama um batimento, né? Ele acontece quando os dois sons que você está ouvindo têm a frequência quase igual, né? Tá? Isso é o que se chama de batimento. Então, o batimento, quando as duas amplitudes são exatamente iguais, é o que é o mais interessante, porque o som, em certos instantes de tempo, ele realmente some completamente. Então, vamos analisar aqui esse caso aqui, matematicamente. Então, um dos sons que você está ouvindo, quer dizer, os dois sons têm a mesma amplitude, né? E as frequências ômega 1 e ômega 2 são muito próximas, é uma pequena diferença entre elas. E a fase aqui pode ser qualquer coisa. Vamos fazer a soma dessas duas funções. Aqui é fácil fazer isso, eu não preciso usar fasores nem coisa nenhuma, porque aqui eu posso usar, botando o A em evidência, né? Você tem a soma de dois cossenos, e aí você pode usar essa identidade trigonométrica aqui, que inclusive a gente já usou em outro momento aí do curso. Né? O cosseno de A mais o cosseno de B é o produto, duas vezes o cosseno da semidiferença, A menos B sobre 2, vezes o cosseno da semissoma. Tá bom? Usando isso, está aqui o 2A, né? O cosseno, essa coisa que está aqui, é a semidiferença desses dois caras que estão aqui. E esse aqui é a semissoma. Né? Esse delta ômega é ômega 1 menos ômega 2,
e o ΔΦ é Φ1 menos Φ2. Tá? Então, isso aqui é claramente, corresponde a esse pedaço que está aqui. É essa coisa que está aqui, menos essa coisa que está aqui, dividido por 2. E esse cara mais esse cara aqui, dividido por 2, aparece aqui. Né? O ômega barra, portanto, é a frequência média entre o ômega 1 e o ômega 2. Mas lembra que os dois frequências são quase iguais. Né? Então, o ômega barra é ali no meio das duas frequências. E esse Φ barra é a média das duas fases. Tá? Então, o som que você ouve é o quê? O som que você ouve é isso. Ele constitui praticamente a frequência média, né? Você ouve duas notas muito próximas, o som que você ouve tem frequência igual às duas, as duas frequências são quase iguais. Mas a amplitude do sinal, quer dizer, o volume, né? O volume do sinal oscila temporalmente também, mas com uma frequência que é dada pela metade da diferença de frequência entre os dois sons. Né? Isso aqui é o que é interpretado como sendo uma amplitude que varia no tempo, né? E essa amplitude aqui oscila, porque o cosseno aqui é uma função que balança entre menos 1 e 1, né? Então, ela vai desde 0, em certos instantes, até 2A, a magnitude da amplitude. Isso aqui dá origem àquele gráfico que a gente viu agora há pouco. Né? Tempo, né? Os dois sinais ali verde e vermelho com frequências quase iguais, e essa curva azul aí que você viu corresponde a essa coisa que está aqui, entendeu? Então, aonde eu leio essas frequências que estão aqui, o ômega barra é a distância entre esses dois picos que está aqui, é 2π sobre essa distância que está aí, né? Esse intervalo de tempo aqui entre dois mínimos, né? Entre dois mínimos da amplitude do volume do som, ele pode ser facilmente obtido aqui, porque ele é governado por essa função que está aqui, né? Essa função aqui, delta ômega sobre 2, é o período dos batimentos, vezes o período dos batimentos. O período do batimento é isso aqui, né? O volume fica zero aqui, depois ele novamente fica zero aqui nessa distância que está aqui, né? Você descobre quem é o período, dizendo que num período essa função cosseno aqui passa muda desde zero a voltar a ser zero, né? O cosseno fica zero a cada π, né? A cada 2π, né? Então, quando você igualando essa coisa aqui a π, você descobre que o período do batimento é 2π, né? 2 passa esse 2 para o lado de lá, sobre a diferença de frequências, entende? Então, se você ouvir um som que tem essa característica, você já percebeu que ele é composto, na verdade, da soma de duas frequências muito próximas, e você pode estimar a diferença de frequências a partir do tempo, pelo intervalo de tempo entre duas abaixadas do volume, entendeu? Essa é a maneira, na verdade, como você afina a corda de um instrumento, né? Você, com o diapasão tem a frequência desejada. Aí você toca a corda do violão e ouve os dois sons juntos, do diapasão, que é a frequência certa, e o da corda do violão, que está possivelmente está próxima daquela frequência, mas não está exata, né? E aí o som que você ouve é esse Aí quando você vai ajustando a tensão na corda do violão, você vai aproximando a frequência da corda do violão da frequência desejada, da frequência do diapasão, e aí o intervalo de tempo entre os apagados de som começa a ficar cada vez maior, né? Porque quando o delta ômega, quando a diferença de frequência do diapasão e da corda do violão vai diminuindo, esse troço aqui aumenta, né? Então, quando a nota do violão, quando a corda do violão está bem desafinada, você ouve assim, né? um intervalo de tempo entre dois mínimos do volume de som bem pequenininho. Aí, à medida que o troço vai ficando sintonizado, você vê né? O intervalo de tempo entre eles vai aumentando, desculpe, né? E aí você afina a corda do violão dessa maneira. Deixa eu mostrar aqui o exemplo. Bom, então, tendo discutido o caso das duas frequências serem muito próximas, vamos discutir o caso oposto. Das duas frequências são bem diferentes. A frequência da curva vermelha aqui é bem pequena, né? O período aqui dela é bem grandão aqui, tá vendo?
e o período da curva verde é bem pequenininho, correspondentemente à sua frequência é muito alta. Quando você soma as duas, aparece isso aqui. Você não perde, digamos assim, nenhum dos dois sons, né? Você consegue identificar os dois sons, né? A distância que esse período aqui entre esse cara e esse período não, esse intervalo de tempo daqui até aqui é a característica do som verde, do som mais agudo, né? Mas o sobe e desce do som grave ainda é perceptível, né? A forma da curva preta é meio que sugere, é isso que estava escrito ali em cima, né? De que o apressadinho acompanha o lerdo, né? A curva, as oscilações rapidinhas do verde sobem e descem de acordo com o lerdo. Mas do ponto de vista de som, você consegue identificar os dois, né? Porque você tem os dois padrões, né? O padrão de sobe e desce rápido é claramente identificável, e o padrão do sobe e desce lerdo também é claramente identificável.